Falando de investimento, qual será o seu perfil de investidor? Quais aplicações são mais adequadas para você? Essas são algumas das questões que vamos te ajudar a esclarecer agora. Você sabe a diferença entre poupança e caderneta de poupança? Poupança é uma sobra financeira formada por parte do salário que não é gasto e o que é guardado para uso futuro. Para que seu valor seja multiplicado, o dinheiro poupado pode ser investido em alguma aplicação que possa trazer um ganho financeiro. Já a caderneta de poupança, que popularmente é também chamada apenas de poupança, daí a confusão, é a forma de investimento criada com o objetivo de estimular a economia popular. Por isso, para abrir e manter uma conta de poupança, o cliente não paga tarifas, não paga imposto de renda sobre o rendimento do dinheiro aplicado e ainda pode depositar de pequenos a grandes valores que geram rendimentos mensalmente, sempre no mesmo dia do mês em que tiver sido feito o depósito. Assim, o valor aplicado no dia 5, por exemplo, será remunerado todo dia 5 de cada mês seguinte ao depósito. Valores depositados no dia 10 terão aniversário no dia 10 e assim por diante. Mas atenção! Os valores depositados na caderneta de poupança que não forem mantidos aplicados por pelo menos um mês, ou seja, se forem resgatados antes do seu aniversário, não recebem nenhuma remuneração. Todos os investimentos possuem essas 3 características, que variam em intensidade conforme a aplicação. A liquidez, que é a capacidade de um investimento ser transformado em dinheiro a qualquer momento e por um preço justo. O risco, quando há a probabilidade de ocorrência de perdas. Quanto maior o risco, maior a chance de o investidor ter prejuízo. A rentabilidade, que é o retorno, a remuneração do investimento. Em geral, quanto maior a rentabilidade prometida, maior também é o risco de prejuízo. Os investimentos em renda fixa oferecem rendimento com uma taxa de juros determinada, que é combinada entre o cliente e a instituição financeira quando se faz a aplicação. Esses investimentos de renda fixa podem ter taxas de rendimento de 2 tipos, pré-fixadas e pós-fixadas. As taxas chamadas de pré-fixadas quando a rentabilidade é previamente conhecida. Em outras palavras, no momento da aplicação, você sabe exatamente quanto ela vai render. Já as taxas pós-fixadas são calculadas com base em um índice, que funciona como um valor de referência, que é definido no momento da contratação. Mas você só saberá a exata rentabilidade de sua aplicação no momento do resgate, ou seja, da retirada do dinheiro da aplicação, pois será utilizado para o cálculo o valor que o índice escolhido tiver naquele dia. Por exemplo, 85% do valor do certificado de depósito interbancário, o CDI, ou a taxa referencial, a TR, acrescida de 0,5 ponto percentual. Fique alerta! Os investimentos de renda variável podem, em certos casos, proporcionar ganhos melhores do que os de renda fixa, mas quase sempre envolve riscos maiores com destaque para a maior incerteza de sua rentabilidade. Toda aplicação financeira está sujeita a riscos. Para reduzi-los, deve-se procurar informações sobre o tipo de aplicação, sobre a instituição financeira e sobre as variáveis econômicas que podem influenciar o resultado esperado. Geralmente, os rendimentos são maiores nas aplicações de maior risco, mas o risco existe e é de verdade. Para proteger o pequeno poupador e investidor e permitir que ele recupere os recursos mantidos em uma instituição financeira, em caso de intervenção, de liquidação ou de falência, algumas aplicações são parcialmente garantidas pelo Fundo Garantidor de Créditos,
o FGC. Descobrir seu perfil de investidor pode ajudá-lo na escolha da aplicação financeira mais adequada às suas características. Esta informação deve ser utilizada como orientação e devem ser tomadas precauções antes e ao longo do investimento. Os perfis de investidor podem ser divididos em 3 categorias. O conservador, que privilegia a segurança e faz todo o possível para diminuir o risco de perdas, para isso, aceitando até uma rentabilidade menor. Cadernetas de poupança são uma boa opção de investimento para quem tem esse perfil. Moderado. Procura um equilíbrio entre segurança e rentabilidade e está disposto a correr um certo risco para que o seu dinheiro renda um pouco mais do que as aplicações mais seguras. Alguns fundos multimercado, debêntures e alguns títulos públicos pré- e pós-fixados com prazo de vencimento mais longo são opções para esse perfil. Arrojado. Privilegia a rentabilidade e está disposto a correr um certo risco para que o seu dinheiro renda um pouco mais do que as aplicações mais seguras. Fundos multimercado são as melhores escolhas para investidores com esse perfil. É grande a variedade de opções de investimentos, muitas das quais não associadas ao sistema financeiro. Dentre essas outras opções, destaca-se o investimento em imóveis, para receber renda de aluguéis, por exemplo. Em geral, o imóvel é considerado um investimento seguro. No entanto, assim como no caso dos demais investimentos de que tratamos, também existem riscos envolvidos no investimento de imóveis. Há riscos de o imóvel não ser alugado, de ser desvalorizado, de inadimplência do locatário, por exemplo. E há custos como condomínio, IPTU, taxas de administração de aluguel, entre outros. E lembre-se, o aluguel recebido é tributado de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. Em resumo, os principais tipos de investimentos no Brasil são cadernetas de poupança, certificados de depósito bancário, os CDBs, e recibos de depósito bancário, RDBs, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, LCI, e letras de crédito do agronegócio, LCA, debêntures, títulos públicos, ações, fundos e clubes de investimento. Uma coisa que pode ajudá-lo a decidir o que fazer é pensar de que forma você pretende usar o seu dinheiro no futuro. Ciente do seu objetivo, fica mais fácil entender sua necessidade de liquidez em relação ao tempo de investimento. Fique alerta! Ao investir, lembre-se de verificar se a instituição financeira é autorizada pelo Banco Central, verificar se a instituição e o fundo de investimento estão autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Ler atentamente o contrato com a instituição e o regulamento e/ou o prospecto do produto contratado. Informar sobre os custos incidentes sobre a aplicação, tais como taxa de administração, taxa de custódia, taxa de performance ou desempenho. Conhecer a estratégia do administrador e os riscos assumidos. Pesquisar a reputação das instituições envolvidas. É muito importante lembrar que seus investimentos se destinam a financiar seus planos para o futuro e, consequentemente, pode ser necessário alterá-los, à medida em que seus planos ou o contexto político, econômico e social sejam modificados. Por isso, acompanhe o desempenho de suas aplicações. Procure manter-se informado e, de tempos em tempos, reavalie suas decisões de investimento. Elas continuam coerentes em relação aos seus planos e ao ambiente que o cerca?